Então a ideia agora, a gente usou bastante do tempo para falar desses 3 primeiros setênios, que é o nosso foco de trabalho principal. Melhor o nosso, não de vocês, né? O meu foco maior é mais aqui, né? É dos 21 para frente. E a ideia agora é a gente dar uma passada mais rápida, sem tantos detalhes nos próximos setênios, e depois questões que surjam, dúvidas, porque afeta diretamente a vocês, no caso. Aí depois a gente pode conversar em outro momento. Inclusive à tarde, na hora do almoço, etc. Tá bom? Então o que acontece aqui depois que a gente tem a crise da identidade depois dos 21 anos? A gente entra numa fase que a gente chama ela, deixa eu ver onde que eu vou botar aqui. Vou botar aqui. A gente chama ela de fase emotiva. Fase emotiva. Então nós temos já os nossos sistemas todos completos, já construídos. E é como se aqui nos 21 anos o nosso eu assumisse então o corpo agora, o nosso corpo biológico. Nessa junção aqui quando chega a crise da identidade. É como se o nosso eu estivesse pronto agora para ir para o mundo. Né? Então a gente fala que nessa época o eu busca o seu lugar. Ainda não sei que lugar é esse, mas eu vou buscar o meu lugar no mundo. E qual que é a melhor forma de eu buscar um lugar? Eu tenho que procurar um lugar. Como é que eu procuro um lugar? Se é, por exemplo, uma profissão, se é o que eu vou fazer no mundo, como é que eu procuro um lugar? Google. O Google eu posso buscar, mas não necessariamente eu vou encontrar. Minha vontade. Eu tenho que experimentar. A gente está na fase, então, Tem que atualizar o aplicativo aí. experimentar. E é uma fase extremamente importante de experimentação. Então é uma fase que é normal a gente fazer cursos diferentes, a gente muda de trabalho, dentro da mesma profissão, a gente fica testando diversas coisas para ver o que a gente, para que a gente é bom, o que a gente gosta. E aí só que eu vou saber se eu gosto, se eu levo jeito para coisa, se eu não levo, se eu tenho habilidade, se, né? Então eu lembro que eu me formei em educação física por volta dos 22, 23 anos, eu trabalhei com futebol, depois eu trabalhei com voleibol, trabalhei com pesquisa científica, daí eu virei preparador físico, mas eu mexi com o meio ambiente ao mesmo tempo, e aí eu fui entender de terceiro setor, de gestão do terceiro setor, de repente de planejamento, aí eu fui fazendo não sei o quê, até que culminou com os 28 anos, quando eu fiz o Germinar, e eu estou fazendo isso até agora, né, esse tipo de processo. Mas a gente experimenta. Pode ser que eu experimente fazer pão, ser agricultor, ser dançarino, bailarino, músico, não sei. É a fase de experimentar. E às vezes a gente não apoia os jovens dessa idade, né? Que é realmente a fase de viver. Pelo contrário, fica cobrando. Fica cobrando que tem que, não, você precisa definir logo o que você vai fazer da vida. Mas é uma fase que é importante eu testar, é importante eu experimentar. E alguns saem de mochilão para viajar, para conhecer o mundo, pena que eu não fiz isso. Né? Mas para conhecer vários lugares, o mundo, seja o mundo, o país, ou o mundo em outros lugares. Tive 2 amigos que, assim que se formaram na faculdade, por volta dos 22 anos, pegaram a bicicleta e foram de São Paulo ao Ceará pedalando. Eles e a mochila e pronto, sem noção nenhuma, foram embora. Era a fase maluca, né? De testar. E nessa fase a gente tem uma imagem, a gente é bastante impulsivo, né? Para começar, então é uma fase de impulsividade. E tem uma imagem que mostra o que a gente é nessa fase, né? A gente é muito impulsivo, está lá com as emoções à flor da pele. Uma hora eu estou ótimo, uma hora eu estou para baixo, uma hora eu acho que eu sou o rei do universo, uma hora eu acho que eu sou nada, sou uma ameba, né? E a gente fica nesses altos e baixos emocionais. Certo ou não certo? Você que está nessa idade aqui. Eu tô tentando... Não você, ela está nessa idade. Eu tô tentando ler ali. Lê pra mim. Qual? Não, de cima. Impulsividade. Ah, tá, obrigada. Então a gente é uma época muito impulsiva. Aqui, ó. Tá bom, obrigada. E aí, qual é a imagem que a gente tem para essa etapa? É a imagem do centauro. Vocês lembram o que é um centauro? O que é um centauro? Hã? Corpo de cavalo de cabeça de gente. É um corpão de bicho, corpão de cavalo. E o corpo de Cabeça de... A metade é do homem, né? Mas não é, se for ver o ser, não é metade homem. É muito mais bicho do que ser humano, né? Essa parte aqui, ser humano.
todo aquele corpão de cavalo. Então, o animal, ele significa mais a emoção. E a parte do ser humano mais a parte racional. Então é como se a gente está nascendo essa parte da razão, mas aí a emoção é que nos leva. Se fosse ver arquetipicamente essa imagem. Então a gente é muita emoção, muita impulsividade, muita energia. E qual que é o limite para um centauro? Não tem limite. O céu é o limite. Pode tudo. Até porque o centauro é um ser imortal, né? Então a gente acha que nada vai acontecer com a gente, porque a gente é imortal. Eu lembro que voltando de São Paulo, lá em São Paulo nessa época, a gente voltava junto, 4 centauros no mesmo carro. E o que morre de centauro é uma festa, né? Porque faz cada coisa. E a gente voltava assim, pegando a estrada assim, de Socorro de Bragança para Socorro. Tem um trecho que está numa descidona assim, gigante, assim, uns 5 km, depois sobe. E assim, um morro, assim, dos dois lados, assim, um buracão, né? E a gente desligava a lâmpada do carro e ia assim, né? Com um barcão, né? Lá, viajando, né? 5 km do escuro, né? Andando, olha que beleza, achava a estrada ainda, nunca não a estrada. Então é fácil de sentar, o céu é o limite, não tem limite nenhum. Tudo bem até aqui? Muito bom. E aqui a gente tem uma capacidade, então, ou melhor, a gente começa a desenvolver habilidades técnicas. Essa experimentação, a gente está lá propenso a desenvolver as habilidades técnicas. Então, a habilidade técnica está muito ligada ao fazer. Né? Fazer o pão, a fazer a horta, a saber como é que eu planejo uma aula, isso é tudo com técnica, de como fazer. E é o momento de eu mais desenvolver essas habilidades técnicas. Mas aí chega por volta ali dos 28 anos, estou falando mais rápido, dando pulo, por volta dos 28 anos acontece... 28 aqui, né? Uma outra crise. Eu testei um monte de coisa, eu experimentei, eu vivi, eu fiz cursos. E aí eu olho e falo assim, e agora? A que eu sou bom realmente? O que eu presto, afinal de contas? O que eu vou fazer agora com tudo isso que eu fiz? E aí vem uma outra crise que a gente dá o nome de crise dos talentos. E tem gente que não aguenta, não suporta esse momento da crise dos talentos. E é muito interessante, né, de ver que mais ou menos nessa fase aqui, quantos astros morrem, seja suicidando por suicídio mesmo, ou seja por outros meios, né? Porque as drogas, né, que começa aqui, a gente está muito aberto aqui às drogas, vem... E às vezes vem os excessos de álcool, drogas, rock and roll, etc. E pode acontecer isso. Ou está dirigindo o carro no escuro e morre 4 já. Por maluquices feitas, né? Acho que era gostoso dela. É um tipo de droga, né? Porque é treinamento, né? Tudo bem? Então vem a crise dos talentos. Depois a gente pode conversar mais a respeito do que é essa crise, se vocês quiserem mais tarde. Muito bom. E aí a gente entra então na fase dos 28 aos 35. E nessa fase, a gente passa o bicho que é o centauro, a imagem do centauro, né? Ela se transforma então em cavaleiro ou cavaleira. E qual que é a imagem do cavaleiro ou cavaleira? Pensa no cavaleiro medieval, não no piano do rodeio. É? Pensa na imagem. Como é que é a imagem? Vamos falar assim da imagem. Tá lá um cara sentado no cavalo, com uma armadura, usa até o negócio na cabeça, não dá pra ver, elmo, né? Protege, né? Protegido, um escudo numa mão, uma Lança ou uma espada na outra. Todas as emoções. Né? E até o cavalo às vezes tem armadura, né? Então é como se o ser humano ele agora segurasse as emoções com as rédeas, e o que manda, o que domina aquelas emoções é a razão. Então a gente entra numa fase que a gente chama de racional. Até dar um estouro para lá correr, sim. E é interessante, né? Você descobre que consegue segurar tudo. E como é que eu olho o mundo? Como é que o cavaleiro entra na cidade? Olha por cima. Olha de cima para baixo, as pessoas andando lá, e você olhando lá de cima para baixo, com uma pose, né? Peito estufado, tá olhando para aquela pose lá, os outros lá embaixo, mas eu estou lá protegido. Não mostro as emoções de jeito nenhum. Mostrar emoção é fraqueza, né?
Se vê alguém ali me apontar alguma coisa, ela anjo da janeiro também. Né? Então lá eu me protejo e cutuco o outro ainda, né? Então é uma fase irracional. Já não sou mais tão impulsivo agora. A pessoa pensa antes de agir. Já não sai fazendo assim, né? Inclusive pensa tanto que chega tudo pronto. Reunião com o cavaleiro já chega com tudo pronto. Ó, vamos fazer essa reunião, a pauta é essa, a decisão está tomada aqui. Ó. Reunião participativa. Mas você não está fazendo reunião participativa? Eu estou, chamo todo mundo. Não está participando? Estou participando a vocês da minha decisão. Não é? Assine aqui minha decisão. Gente, agora você está fazendo gestor da escola ou não? Não sei quem é o gestor, tá? Não seria um bom gestor, né? Seria um gestor que controla. Porque é a fase do controle, eu estou controlando. Quem que é o primeiro a ter que controlar? Eu mesmo. E às vezes eu controlo eu mesmo, daí eu tenho que controlar os outros. Porque é só assim que eu sei fazer. É claro que isso aqui é um arquétipo, né? Pode ser que tenha gente que consiga se desenvolver um pouco antes, que consiga ter ferramentas para poder trabalhar de outra forma. Mas o natural da gente é isso, a gente está tentando controlar as nossas emoções, e aí eu vou ter que controlar dos outros também já, né? Então é mais fácil eu me proteger e cutucar vocês lá e fazer as coisas, né? Então nessa época também eu desenvolvo as habilidades. Eu adquiri já as técnicas, não que eu não vá continuar a desenvolver outras habilidades técnicas, posso desenvolver, mas aqui são as habilidades que eu vou estar mais propenso, são as organizativas. De botar ordem nas coisas. Inclusive eu questiono tudo. Inclusive a ordem do mundo. A ordem do mundo é questionada. As coisas não são bem desse jeito, tem que ser feito, tem que ser fazer aquilo. E é natural ver gente dessa idade assim, que está muito propenso àqueles modismos de gestão. Então traz uma, porque agora eu aprendi que esse modelo de gestão é o melhor. E aí você quer implantar e tudo. Aí depois não é mais esse, agora é esse. Então eu vou questionando tudo, né? Questiono inclusive a ordem do mundo, as coisas. E aqui eu estava buscando meu lugar. Agora, o que um cavaleiro faz? Conquista. Ele conquista o lugar dele. Eu conquista seu lugar. E só para completar, aqui é o céu é o limite. Para o cavaleiro, o que é o limite? Infinito. Hã? Infinito? Não. Certo. O cavaleiro ele só anda no mundo. Porque, Então só o mundo é o limite aqui. Porteira fechada. O mundo é o limite aqui. O cavaleiro ele vai andando no mundo com o seu cavalo. Mas ele sabe que ele é imortal. Ele é mortal. Ele já tem essa consciência da mortalidade. Né? Agora ele fala, opa, peraí. Eu tenho que me proteger porque eu tenho limites. Eu tenho limites, não. O mundo tem limites e também eu sou mortal. Tá? Aqui também tem uma crise que pode acontecer. Então aqui eu estou no meio aqui da nossa história, aqui com 31 anos e meio. E acontece uma crise que é a do ter e do ser. Então você imagine que até aqui eu estou inspirando, né? Como eu falei, uma grande inspiração. Aqui a minha curva do espiritual começa a voltar, começa a inspirar. Então eu recebi um monte de coisa do mundo. E agora? Eu vou devolver o que para o mundo? Eu quero devolver para o mundo? Ou eu quero me apegar nisso? Então eu posso ter uma crise assim, peraí, opa, eu só quero receber, que tem a ver com ter, ou eu quero também ser algo. E eu começo a me questionar também nisso. Então alguns podem vir questionamentos do tipo, eu quero ter filhos ou eu quero ser um pai? Quero ser uma mãe? Eu quero ter pessoas para eu trabalhar junto ou eu quero ser um líder dessas pessoas? Eu quero ter alunos ou eu quero ser professor? E é muito sutil a diferença, mas é muito importante. Tá? Então é a crise que a gente chama do ter e do ser. Legal? Tá. Oi. Posso fazer uma pergunta para o grupo? Vocês estão acompanhando? Está tudo bem? Porque começou uma toada desenfreada agora, né? Porque eu acho que todo mundo, não sei, mas eu tenho a impressão que grande parte das pessoas está nessa fase. Sim, Se sim. eu Há uma tô me reflexão reflexão aqui, né? Tá todo mundo
pensando sobre si. O combinado sempre é, né? Se eu não entendi, pergunta. Se tá rápido, diminui a velocidade. Uma análise. Momento terapêutico. E a gente tem o dia inteiro ainda para olhar o que a gente pode a qualquer momento do dia complementar uma. Segunda-feira eu vou. O Júlio chegou da cadeira. Ó, Calma aí, não faz isso. Júlia vai ser essa coordenação, você passou por isso, né? quem tá dos 28 a 75? Quem tá? Quem tá? Você já? Esse daí é um Muito bom. Passando para uma próxima etapa, se eu consigo superar essa etapa, e vocês conseguirão, que é a etapa também que a gente está mais, o nosso espiritual está mais envolvido na matéria. Então a tendência é a gente ficar mais descolado desse olhar espiritual e poder ficar mais materialista. Não no seu aspecto de consumista, tá, gente? Materialista de, não, tem que comprovar cientificamente, eu só vejo isso, tá? E eu posso me descolar desse mundo mais sutil. A partir daqui eu já começo a poder ter o caminho de volta. Dessa integração aos outros mundos, vamos assim dizer. Muito bom. Passando para a próxima etapa, então, o cavaleiro, ele percebe que ele tem que olhar os outros de forma mais igual, né? Então, como é que eu olho as pessoas mais iguais? Eu desço do cavalo, tiro da minha armadura. E se eu não fizer isso conscientemente, a vida vai fazer com você. Porque ou você desce do cavalo ou o cavalo se deita, o cavalo se derruba, né? O ditado popular de cair do cavalo também. Cair do cavalo é bom. Então aqui eu passo a ser... e passa a se relacionar melhor no chão, né? E daí o cavalo fica na sombra do bem. Quando cai dói. Então eu passo a ser um caminhante. Amarra o povo na sombra. Que é o que eu fiz. Então vamos lá. Então eu passo a ser um caminhante. Eu passo a ser um caminhante e a começar a olhar as pessoas então de um outro nível, que é o nível mais eu consigo. Só caminhando que eu consigo olhar a pessoa no mesmo olho, né? No olho da pessoa. E olhar de igual para igual. Então a gente chama essa fase de uma fase consciente. Consciente sobre o quê? Sobre eu mesmo. Eu começo a tomar consciência sobre mim mesmo. Então é como se o euzinho aqui, né? Eu começo a perceber que o mundo não é um limite, tanto o mundo mais. Quem que é o limite agora? Eu mesmo. Então eu começo a perceber que eu não posso tudo, que eu não vou dar conta de tudo, que eu não sou invencível, que eu não sou todo poderoso. E eu falo, opa, eu sou o limite. Posso fazer muitas coisas bacanas, mas também tenho minhas limitações. E inclusive começa a ter uma quedazinha aqui já, né? Fisicamente, biologicamente falando, a gente começa já a fazer a curva descendente. Olha que interessante. A curva do autodesenvolvimento ou do espiritual começa a subir e a do físico descer e eu tomo consciência de que, opa, eu sou o limite agora. Então eu começo no processo, em vez de questionar só o mundo, eu começo a ter uma capacidade de me criticar, de autocrítica. Uma capacidade de perceber o que eu estou errando, de perceber o que eu não estou fazendo bacana, sem só me defender. Porque aqui nessa fase do centauro, crítica é doída pra caramba. Você falar para um centauro que ele fez uma coisa errada é a morte. Não que você não deva falar, tem que falar. Só toma cuidado com o centauro. Toma cuidado se você fala que você vai falar, porque senão... Né? E a falar que ele fez uma coisa certa, às vezes infla igual um baiacu, né? Acha que eu vou melhorar. Então também tem que tomar cuidado com esses altos e baixos do centauro. O cavaleiro ele já é protegido ali. Então crítica ele não aceita de jeito nenhum. Muito mais difícil. Aqui eu já aceito críticas e também me autocritico. É mais fácil pelo menos, né? Exceto, claro,
Cada um é individual, aqui eu estou falando de maneira geral, tem gente que mesmo assim não aceita a crítica nunca, né? O outro já consegue aceitar melhor até aqui. Então, aqui eu buscava o meu lugar, conquistei meu lugar, agora eu já começo a perceber o meu lugar no mundo e eu busco essa consolidação desse lugar. Opa, acho que encontrei o meu lugar, encontrei o meu caminho, encontrei quem sou eu aqui. Então eu começo a consolidar esse lugar no mundo. Pelo menos um primeiro lugar, né? Porque depois a gente pode mudar. Né? Olha que legal. Sempre a gente pode mudar de lugar. Mas aqui eu consolido esse lugar. E eu passo aqui também a desenvolver uma capacidade maior de lidar com as coisas sociais, habilidades sociais no aspecto do relacionamento humano, tá? Ou relacionais. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu passo a ter mais capacidade de me relacionar com os outros e de ter uma capacidade maior dessas habilidades sociais. Tá legal? Então, olha que beleza. Quando a gente chega lá, a gente tem mais facilidade já de olhar para os outros. E aí eu vou subindo. Na hora que interessante. Botei essa alminha aqui. Esse serzinho, alminha ou mulherzinha, porque não tem cabelo, não tem nada. O serginho ele foi subindo, é como se ele fosse subindo uma montanha, subindo uma montanha, subindo uma montanha. Aí de repente ele chega num ponto, no alto da montanha. E do alto da montanha, o que eu consigo fazer? Enxergar. E aí eu consigo olhar para trás e falar assim, caramba, olha o caminho que eu fiz. Por que eu fiz todo esse caminho? Você tinha o outro mais fácil ali, Zé Mané, né? Ai meu Deus, mas agora já foi, não tem como voltar, né? Já subi. Mas olha que trajeto que eu fiz, se eu podia ter vindo por ali. Então eu consigo aprender, nesse momento, com o passado. Olhando para trás, eu consigo ver, opa, olha o que eu passei. E eu consigo, a partir disso também, ter um vislumbre do que eu quero no futuro. Também de cima da montanha eu consigo ver para trás, eu consigo ver para frente. Não sei como é que vai ser esse trajeto, mas eu já consigo vislumbrar lá, né? Para onde vai. E eu começo a questionar, e ao me questionar, quem sou eu de novo, né? Questionei aqui na crise da identidade, quem sou eu? E aqui eu começo a pensar, mas quem sou eu realmente? Quais são os meus valores? Por que eu não abro mão na vida? Por que eu estou fazendo isso, será? Tudo isso que eu assumi, tudo isso que eu tenho, estou fazendo por mim ou estou fazendo pelos outros ali? Só para a família, só para os outros estão pedindo? E aí eu tenho uma crise, em verde, todas as crises, né? Aos 42 anos, que é a crise da autenticidade. Eu começo a não querer mais mentir para mim mesmo, principalmente. Eu não quero mais fazer isso, ser assim. Não, se eu fizer, eu vou fazer porque eu quero. Não porque os outros estão querendo que eu faça. Então eu quero começar a ser autêntico, ser verdadeiro comigo. E é interessante, né? Por isso que é muito comum a gente ver, mais ou menos nessa idade, as pessoas mudando de emprego, mudando de casamento, alguns até mudando de opção, né? de casado com homem, vira casado com mulher, mulher casado, assume algumas coisas que deixou para trás. É muito comum, porque eu não quero mais mentir para mim mesmo, está me machucando isso. Outros têm a crise, mas não têm coragem de mudar. Porque você imagina, olha o tanto que eu já passei. Como é que eu vou abrir mão disso tudo agora para fazer outra coisa? É doído, né? Você deixar tudo que você conquistou, que você fez. Né? Então quem eu sou, aqui eu posso perguntar também, né? Então quem sou, quais meus limites, quais meus valores, etc. E aí eu chego numa idade, lembra que
eu posso ter os 3 caminhos aqui, né? Nessa terceira etapa da vida. Eu posso, com esse meu anímico que está vivendo, então subir essa linha do espiritual que está subindo, a linha do físico que está descendo, e vai ficar pegado ao passado, ou eu posso ficar tentando esforçar para manter, de algum jeito, ali esse apego ao que eu tenho conquistado, à minha profissão, à minha função, ou ao próprio físico. E aí eu me apegar a isso, e não perceber que eu vou ganhar outras habilidades. Porque nessas 3 idades é como se fosse o espelho. Espelho a gente olha sempre ao contrário, né? Se fosse o espelho dessas 3 primeiras. Então dos 42 aos 49, se aqui aumentou o sistema, cresceu o sistema metabólico, motor, sexual, aqui agora, esse é o primeiro sistema que eu desconstruo. Então eu começo a diminuir minha força, eu começo a perder a capacidade reprodutiva, né? Começo as coisas que eu como já não funcionam tão bem, né? Porque o meu metabólico já não é igual, os hormônios mudam, né? Então os homens começam a ter a energia masculina, os hormônios masculinos começam a diminuir nos homens, os hormônios femininos aumentaram nas mulheres, diminuindo nas mulheres, começa a ter um equilíbrio dos hormônios. Né? Então começa a ter várias mudanças biológicas aqui nessa idade, que também afetam o anímico. Muito bom. Eu começo então com essa energia aqui que eu estou libertando, que está me sobrando, a gente fala que a gente liberta o pensar. Nossa capacidade de pensar, ela passa a ter uma capacidade diferente a partir dessa idade. Eu paro de gastar energia aqui e transformo essa capacidade de pensar, do pensar, numa capacidade de ver o além, de ver além do que os olhos estão vendo. E quando a gente fala de ver, tá, gente? Não é ver com a visão só. É ver com todos os sentidos. Até ela chamou a atenção, né? O observar, tá lá. O observar não é só observar com o olho. Observar com o ouvido, observar com... Eu falo de observar, mas de maneira ampla. Né? Percepção. As percepções em geral. Né? Então aqui eu passo a ter uma capacidade, ou uma fase, vai ficar igual aqui, fase imaginativa. Ter essa capacidade maior de uma visão ampliada. E com essa visão ampliada eu começo a perceber, e mais com a minha crise da autenticidade, que eu devo fazer o que quer é essencial. Fazer o que quer para... O que é importante para mim? O que é importante para o que está acontecendo? Então eu busco fazer esse essencial, mas a partir do meu querer. Eu não vou fazer o que os outros estão pedindo, eu vou fazer também o que eu quero. Então fazer o que é essencial. E eu passo, com essa capacidade imaginativa, a compreender as coisas. A gente fala até que desenvolve uma habilidade conceituais, de eu conceituar as coisas, de eu compreender, de juntar várias percepções e transformar numa nova coisa, numa nova compreensão. Então eu desenvolvo essa capacidade diferente. Eu já não tenho energia física, mas olha quanta coisa que eu ganho. Então como é que eu posso ajudar um professor jovem que está chegando lá a perceber como trabalhar, não competir com ele? Como é que eu ajudo ele com essas novas coisas? E não adianta eu querer dizer que, ó, meu filho, eu já passei por esse caminho, não é por aí. Não, ele vai ter que viver o caminho. O caminho é dele. Mas como é que eu ajudo ele a vivenciar o caminho de uma forma sadia? Porque o caminho ele vai fazer o dele, né? Foi quando ele chegar lá em cima, ele percebe se foi bom ou foi ruim. Aí ele pode lembrar de você, falar, olha, o professor me apoiou naquela hora, naquele caminho, que eu tinha que passar aquele riacho, ele me deu a mão para eu passar o riacho. Posso só fazer um comentário? Quando eu comecei, né?
com todo aquele pique, graças a Deus eu tô com esse pique, mas o negócio comecei a perceber que daqui 20 anos você vai estar com esse jeito, vendendo as coisas. Hoje eu acho, graças a Deus, eu tô. A gente escuta muito. Mas assim, em vez de, eu não faço o oposto quando eu recebo alguém, né, que está na minha escola somente, eu estava acolhendo do melhor possível e passava, né, o conhecimento da gente, mas eu não tive essa, no primeiro momento não tive essa Legal. Muito bom. Aí passando pela próxima etapa agora, qual é o sistema que diminui? Se é um espelho, o sistema rítmico é o que diminui. E com a diminuição do sistema rítmico, o sistema rítmico lembra que tem a ver com o coração e o pulmão? Passa a ser mais importante ainda o cuidado com o meu coração e o pulmão. Então o ritmo passa a ser mais importante, a vitalidade, e se eu for ficar competindo com os adolescentes, com os jovens aqui, né, de 20, 30 anos, eu posso ter um ataque cardíaco ali, um problema pulmonar, né, porque já não tem mais esse pique todo. Né? Então eu tenho que cuidar de como é que eu cuido de mim também e como é que eu posso fazer meu trabalho de uma outra forma. E com essa energia, com essa energia do sistema rítmico, eu liberto agora o sentir. E com o libertar o sentir, eu entro numa fase que a gente chama de fase inspirativa. Inspirativa no aspecto de eu conseguir perceber o mundo. Né? Lembra que aqui tem a fase de perceber o mundo? Aqui também agora eu percebo o mundo, mas eu percebo o mundo, percebo as pessoas. Se aqui eu vivi a beleza, agora eu começo a perceber a beleza nas pessoas. Então, eu começo a perceber uma beleza, né, nas pessoas, uma beleza interior. E eu posso ter também a capacidade de inspirar as outras pessoas. E o libertar o sentir tem muito a ver também com a capacidade de ouvir. Ouvir aquilo que não está sendo dito. Perceber aquilo que não está sendo dito. Então eu desenvolvo uma capacidade maior. E aí eu começo então com isso a perceber que eu tenho que fazer o que é necessário. Não só o que eu quero, mas o que o mundo está me pedindo. O que as pessoas estão me pedindo. Eu não tenho tanta energia, mas então o que é necessário eu fazer? Onde eu vou colocar a minha energia? Onde eu vou colocar o meu conhecimento? Onde eu vou colocar a minha história? Mas para isso eu tenho que estar seguindo um outro caminho. E não o caminho do apego, nem o caminho de ficar olhando para o passado e ficar, tá vendo, filho da mãe? Vai ver se eu vou chegar na minha idade, ó. Tá com esse pique todo, ó. Não vai aguentar não. Vem comigo, vem no meu pique. Né? Isso aqui é interpretação do passado. Ou o apego é, você não está contra mim, não, eu sou mais que você. Tá aqui, né? Então qual é a minha devolução com os mais jovens? Vem comigo que você vai ser melhor que eu. Né? Vamos juntos, vamos aprender juntos. Né? Vamos aprender juntos? Essa é a pergunta que deveria ser. E por fim, nós temos aqui então a diminuição do sistema neurosensorial. E neurosensorial tem a ver inclusive com os sentidos. Capacidade de ver, capacidade de ouvir. E aqui agora eu liberto, então faltou quem? Liberta o querer. E libertando o querer com essa energia, eu chego numa fase que eu chamo de fase... Aposentadoria. Sonho, querido. Quando ele falou da crise do ritmo, eu pensei nisso, né? Por quê? Porque eu entrei numa crise entre aposentar de um cargo e não. Porque eu queria abraçar o mundo. Aí agora eu super me identifiquei. Eu devia conhecer a antroposofia muito antes, que eu não sofri tanto. Eu sofri muito na fase de largada do cargo do Estado. Sofri demais. Pra mim foi assim, uma mistura de derrota. E depois que eu vi que não, que eu estava renascendo, né? Mais vale o meu ritmo, a minha qualidade. Foi com 49, entre 49 e 50 anos. Eu me aposentei com 50 anos. Eu larguei do Estado. Eu fiz essa escolha. Com tantas perdas, mas eu me dei esse... Eu pensei o que era melhor para mim. Acho que é essa fase mesmo. E tem mais ou menos aqui, assim, né, nos 49, principalmente para a mulher, aqui depois para os homens um pouco depois, que é uma crise que a gente chama de inversão sexual.
que tem a ver com a questão mais hormonal mesmo, dessa mudança de hormônios, que calha na mulher com a menopausa, o homem a andropausa um pouco mais para frente. Então isso também é uma crise para a gente. Né? O que acontece internamente afeta também animicamente. Né? Então tem também essa crise por aqui. Então nessa fase intuitiva, eu liberto o querer e aí eu começo a perceber, se aqui eu começo a ouvir melhor, agora eu começo a perceber o que eu tenho que fazer. Opa, peraí. O que eu tenho que fazer então? A intuição nesse aspecto, né? Vejo o invisível, ouço o inaudível e agora eu sei o que tem que ser feito. E muitas pessoas buscam, né? Nessa fase, buscar fazer o bem. Principalmente se eu vivi lá o mundo é bom aqui atrás, agora eu quero devolver então. E muitas pessoas aqui encontram uma nova missão de vida. É muito comum a gente ver no mundo artístico desabrochando pessoas aqui. A própria Cora Coralina, tão conhecida, foi a partir daqui que ela virou poeta, assim, né, que surgiu a poeta Cora Coralina. Mas quanto de produção o Oscar Niemeyer fez a partir daqui e tantos outros. Né? Então eu posso tentar buscar uma nova missão de vida, e não necessariamente só nisso, mas como é que agora eu quero ajudar os mais jovens, minha missão pode ser essa, minha missão pode ser avó, agora é ajudar a fazer um ser humaninho melhor do que eu fiz com os meus filhos, porque eu não tive tempo. Ou posso assumir, eu tenho um tio que assumiu a presidência de um abrigo de crianças depois dessa idade, uma coisa que ele nunca fez na vida. Então depende muito do que eu vivo lá. Eu esqueci de escrever aqui, ó, o eu compreendo as coisas, aqui eu passo a compreendo as pessoas. Ao ouvir o inaudível, eu começo a compreender mais as pessoas. Se eu não estou olhando só para o meu próprio umbigo, né? E também se eu estiver nesse caminho do autodesenvolvimento, nessa última etapa, a partir dessa, eu começo a compreender, então, a existência. E eu vou cada vez mais, então, desenvolvendo a minha espiritualidade. A aceitação também é muito gritante, né? A gente aceitar o outro é muito mais fácil nessa faixa, né? E aceitar a si mesmo também, né? Eu acho que porque se aceitou, consegue aceitar o outro. Era esse o recado que eu queria passar. Eu sei que, desculpa a correria aqui no final, mas pode ser que, se vocês entenderem que vale a pena, no outro momento a gente retoma e faz algo melhor, assim, mais com calma nesse pedaço.